feito sangue, agora sou liberto pelo sangue carmesim. Ele me comprou e me libertou. Já disse que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olá, meus irmãos, eu sou Bruno Meira. Faço parte da Livres, a nossa comunidade cristã de conteúdo online. Nós temos o propósito, através desse trabalho, de abençoar a sua vida. Irmãos, esta semana eu estou lendo um livro muito interessante. Na verdade, estou continuando a ler um livro bem interessante, que eu já comprei há algum tempo, que é o livro do Olavo de Carvalho, que tem o título O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Um livro que faz uma narrativa histórica do nosso país, acerca do comportamento brasileiro, da sua maneira de pensar, acerca de política, economia, acerca de sociologia. Ele faz aqui algumas críticas muito interessantes baseadas em registros históricos. O Olavo de Carvalho, aqui no seu livro, tem uma parte que fala sobre vocações e equívocos. Ele diz: se você escreve ou pinta, ou faz sermões na igreja, ou toca música, ou monta a cavalo, ou tira fotos, ou faz qualquer outra coisa que pareça interessante, já deve ter ouvido 1000 vezes a pergunta: você faz isso por dinheiro ou por prazer? É muito interessante a maneira do brasileiro pensar. Parece que o dinheiro é o assunto central para tudo que se possa ser feito. O dinheiro nunca é uma consequência de algo bacana. O dinheiro precisa ser o meio principal da motivação das pessoas. Porque sem dinheiro não se faz nada, poderiam perguntar. Mas o dinheiro, ele precisa ser o centro das nossas decisões. E aí eu quero falar aqui sobre o que o Olavo está falando, acerca de vocações e equívoco. Irmãos, e você que me acompanha, a vocação é algo que vem de dentro. A vocação é um serviço. A vocação é um benefício para si, mas principalmente um benefício para o outro. Um professor na sala de aula, ele tem a vocação de lecionar e de ensinar para os seus alunos. É bem verdade que quanto mais ele exerce a sua vocação do saber e de ensinar, de transmitir conhecimento, ele aprende. Mas ele tem dentro de si um propósito nobre que é ensinar aos seus alunos. O alvo dele são os outros, são os alunos. É dar uma aula cada vez melhor, é um serviço. Um policial que está nas ruas, fardado, armado, exercendo a sua função, por que não dizer a sua vocação de garantir a segurança da sociedade? Se ele faz isso por vocação, o alvo dele é a segurança de si mesmo e a segurança do próximo, principalmente do outro. Um médico que está lá com seu jaleco, na frente de um consultório, ou sendo alguém que foi contratado para trabalhar por um grande hospital, numa emergência, o alvo dele é o paciente, é o outro. Ele está ali para cuidar da saúde do próximo. E isto é uma vocação. Será que todos esses exemplos que eu estou dando, essas pessoas fazem o que fazem verdadeiramente, motivadas apenas pelo dinheiro? E aqui eu quero falar de uma outra vocação, a vocação política. Estamos às vésperas de uma eleição muito importante. Estaremos elegendo o próximo presidente, o próximo governador, os próximos deputados estaduais e federais. Os candidatos que você está pensando em votar, eles são frutos de uma vocação política? De um propósito de servir o povo brasileiro, seja no seu país, na sua cidade, ocupando a cadeira de deputado estadual ou federal? Quais são as propostas? Quais são os objetivos? Quais são as motivações? Chegou o tempo do brasileiro olhar a política como vocação, e mais do que vocação, como uma evidente manifestação de serviço. O que nós temos visto nos últimos 10 anos é uma política que governou para si mesmo. Ah, Bruno, você está sendo exagerado. Não. O nosso ex-presidente está na cadeia. O nosso ex-governador aqui no Rio de Janeiro está na cadeia. A Lava Jato não para de trazer à superfície escândalos envolvendo políticos que governaram para si mesmo e tiraram recurso público para assistência da educação, da saúde e da segurança do povo brasileiro. Chegou a hora de fazer valer o nosso voto. Se o seu candidato não tem uma vocação política, pelo amor de Deus, faça um favor para a nação, para a sua cidade. Não vote nele.
Política é vocação, política é serviço, política é amor ao próximo, é amor a quem está elegendo. Chegou um tempo, meus irmãos, de nós pararmos para falar de política. As pessoas têm uma mania de falar, eu não falo sobre religião e nem política. Alguém está falando por você, alguém está pensando por você e alguém está te enganando. Chegou um tempo de nós colocarmos em prática as observações aqui do Olavo de Carvalho, que escreveu esse livro grosso, são cerca de 500 e poucas páginas, falando sobre tudo o que o brasileiro precisa saber para não ser um idiota. Não podemos ser taxados como um povo alienado que só pensa em carnaval e futebol. Nós precisamos parar para pensar em política. Nós precisamos parar para pensar em educação, em saúde, em segurança. Nós precisamos parar para analisar as propostas. Não dá mais para ir para a urna e ficar votando por associação de preferência. Porque ele ganhou um tetracampeonato mundial. Porque ele fez um gol importante. Porque o que ele fez lá no futebol, ele vai fazer aqui na política. Não, porque o outro candidato, ele tem umas frasezinhas engraçadas e interessantes. Não dá mais, gente, não dá mais. Os próximos 4 anos estão sendo colocados em questão na urna, no voto. Isso aqui, meus irmãos, é apenas um desabafo de um brasileiro que não aguenta mais sofrer as consequências de atos infundados, impensados, de atos que são atos de maldade, de perversidade. Um político que faz o mau uso da gestão pública e das finanças públicas, ele deveria ser preso por crime hediondo. Ele não prejudica só uma pessoa ou uma família, ele prejudica uma nação, ele prejudica um estado, ele prejudica uma cidade. Professores mal remunerados, médicos mal remunerados, policiais mal remunerados. São as pessoas que estão gerindo os pilares do bem-estar de qualquer sociedade. Nada funciona. O hospital não funciona, a escola não funciona. Recentemente, agora o Museu da Quinta da Boa Vista houve lá um incêndio já anunciado para vários governos. Vários presidentes, governadores, prefeitos tiveram a chance de salvar uma tragédia já anunciada. E o maior acervo da história do nosso Brasil, por que não dizer da história mundial, foi transformado em cinzas, meus irmãos, meus amigos. Isso tudo são fruto das nossas escolhas. Eis aqui o meu desabafo, eis aqui o meu apelo, para que nos próximos 4 anos nós não possamos ser taxados como os idiotas. Porque é assim que eu estou me sentindo, um idiota por ter no poder os governantes que estão gerindo a nossa nação, que estão gerindo o nosso estado, que estão gerindo o nosso município. Não vote em ninguém que não tenha uma vocação política. Pastor tem vocação para administrar igreja. Médico tem vocação para administrar hospital. Professor, sala de aula. E político tem a vocação de gerir as ferramentas necessárias para o bem-estar do povo. Analise as propostas e não jogue fora a sua possibilidade de colocar lá alguém que tenha uma vocação sadia e que decida governar para o povo, para o bem do povo, para o bem da nação. Isso aqui é um desabafo. Eu sou o Bruno Meira, faço parte da Livres, a nossa comunidade cristã de conteúdo online, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.